agora aqui no nosso Evidência você vai conhecer a história da empresa Prensas La Mundial, uma empresa de origem argentina que está se instalando no Parque Industrial de Ivaiporã e pretende movimentar a economia da região, pretende contratar funcionários e essa empresa está dando início aí às suas atividades. O CEO Alejandro Rodrigues fala sobre os planos da La Mundial e conta a história da transição da indústria da Argentina para o Brasil, para Ivaiporã. E dando sequência ao nosso programa Evidência, vamos falar agora um pouquinho da história da empresa Prensas La Mundial, que é uma empresa argentina que está desde 2015 instalada em Ivaiporã. E o CEO da empresa, o Alejandro Adalberto Rodrigues Tomieto, está aqui comigo. Seu Alejandro, muito obrigada pela presença aqui em nosso estúdio. Como que a empresa veio para Ivaiporã, veio se instalar, por que Ivaiporã? E também um pouquinho da história da empresa Prensas La Mundial. Conta pra gente como tudo começou. Prensas La Mundial é uma empresa que foi criada no ano 1947 na Argentina. As decisões da globalização fazem que os mercados sejam internacionalizados. Então, o potencial que nós tínhamos era abastecer o mercado da Argentina e 80% da nossa produção era para o exterior. Com as políticas, a partir do ano 2012, na Argentina, a paridade cambial não permitiu ser competitivos a nível internacional. Portanto, com 20% do mercado interno e em recessão, era muito difícil nos manter. Foi aí que, no ano 2014, nós começamos a procurar onde poder instalar aqui no Brasil, que praticamente 70% da nossa produção era para abastecer o mercado brasileiro. E decidimos nos instalar no Parque Alemão de Blumenau. Foi aí que conheci uma pessoa que vinha morar aqui e me comentou que o prefeito naquela época, que é o senhor Carlos Gil, ele estava com a ideia de criar um parque industrial do porte para a região. Eu decidi falar com, naquela época, era o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Marcos Wilewski, e fui convidado por Gil para vir falar com ele. A decisão foi nos instalar como uma empresa brasileira, ou seja, esquecemos do mercado argentino, fechamos a indústria e começamos aqui de zero. As decisões que nós tomamos foram as seguintes: se para o mercado interno, como nós abastecíamos da Argentina e o exterior, tínhamos quase 15 mil metros quadrados, pelo menos precisávamos mais de dobro. Ou seja, montar uma prensa ter uma ideia, de 2.000 toneladas, são 14 caminhões, carreta rebaixada, que desmontado isso é uma superfície terrível. Então, você precisa ter tudo desmontado para montar. Então, se você tivesse um carro e tem que colocar todas as peças separadas uma do outra para seus processos, precisa área. Então, nós decidimos começar com o primeiro galpão. É uma decisão para colocar 4 galpões de 60 por 30, são 2.000 metros cada um, mais ou menos. São 234 metros por 30. As áreas para movimento de caminhões e tudo isso precisa de superfícies amplas. Por isso o nosso pedido, né? E a prensa, ela é utilizada na indústria, na verdade, ela contribuiu muito com a Revolução Industrial, ela é uma peça fundamental na indústria, né? Quais tipos de prensas vocês fazem? Ou seja, vamos seguir mantendo as mesmas linhas de produção, ou seja, tudo o que são prensas mecânicas, prensas hidráulicas, linhas de alimentação automática, máquinas para produzir tonéis metálicos, que é a nossa especialização. E com isso vamos abastecer também as divisões de serviços e assistência técnica. Certo, a gente está numa região que é fortemente agrícola, né? A agricultura é muito forte aqui no Paraná. A Prensas Mundial também atende maquinários agrícolas, é voltada também para esse setor do agro? Bueno, o nosso maior cliente aqui no Brasil é uma indústria que produz equipamento para agricultura, que é a Metalúrgica Timboense. Mas em Pato Branco também temos uma máquina nossa,
Temos na região de Curitiba, de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, a região forte do potencial industrial do Brasil. E sempre mexendo com os mesmos equipamentos, ou seja, produzir deformação do aço, seja por corte ou dobra ou solda, que é a nossa especialização. E como que está no momento? O que já está sendo feito? Vocês estão com escritório em Ivaiporã? Já começou a produção, a linha de produção, ou está se desenvolvendo? As áreas para definir a produção, montamos um escritório principal para concentrar todo o esforço dentro do time e estamos começando já a incorporar funcionários, que é uma decisão que tomamos primeiro com a incorporação da senhora Darlene Pavão, que ela vai ser a nossa responsável toda na área comercial, financeira e administrativa. E daí já estamos colocando os funcionários para a manutenção, que é a primeira área que vamos precisar. Estamos definindo toda a parte interna dos galpões, linha de ar, bombeiros, água, todas essas coisas são necessárias para produzir. O compromisso que nós tomamos quando assinamos o contrato com a prefeitura era para colocar 70 funcionários em 5 anos. O potencial deve ser maior, mas temos que nos adaptar, porque foram muitas mudanças que aconteceram desde o ano 2015, não só a pandemia, sino o mercado, as ameaças, ameaças internacionais. O mercado brasileiro é muito desejado por muitos países, então temos que brigar com o mundo. Como que está sendo essa transição da Argentina para o Brasil? O importante é que o mercado me aceite para aqui, para morar, para ficar aqui, para envelhecer e para tratar de resolver um problema grave que tem as cidades do interior de qualquer país. Que se você não tem uma indústria, por exemplo, muitas crianças que estudam têm que ir embora porque não tem indústria. Para nós, que eu fui uma pessoa que estuvo muito ligada com a gremial empresária na Argentina, eu sei a necessidade que as empresas devem criar para que aqueles que estudam possam ficar na cidade. Senão a cidade tende a ser uma cidade de pessoas idosas. História da empresa Prensas La Mundial, começou com quem a empresa? O início foi em 1947. Mas meu pai começou a produzir equipamentos industriais naquela época. Imagina, estava na Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial. Era complicado, mas não tinha nada. Tinha que começar de zero. As oportunidades se deram e a empresa foi crescendo. Meu pai depois ele se afastou e eu peguei o comando da empresa lá na Argentina. E é uma sociedade familiar. Tales assim que o primeiro equipamento que foi feito pela indústria no ano 1947, eu tenho aqui, em Ivaiporã, que eu trouxe. Participa de feiras, inclusive, né? Claro, na Expo Vale. Prensa, como que funciona? O processo você pode ter em forma hidráulica ou mecânica. Dependendo da força que você aplica em uma ferramenta, você vai moldear, cortar, ou dobrar, dependendo da ferramenta que tenha. Não? A tonelagem que você precisa vai depender da espessura do aço, que é a resistência que ele vai ter, as dimensões. Então, dependendo das características, você só encomenda o equipamento que o cliente precisa. Quantas indústrias, assim, o senhor tem mais ou menos números, assim, que tem uma prensa da La Prensas Mundial Aqui no Brasil, mas 250 máquinas já temos. Só um cliente que eu te falei que mexe com agro, que a Ametista, ele deve ter uns 50, 60 equipamentos já, nossos. Para mim também é importante reconhecer o esforço que foi feito para que nós pudéssemos estar aqui. Porque quando você tem o mérito de criar alguma coisa,
a maioria das pessoas se esquecem de quem ajudou a gente. Eu preciso reconhecer o esforço, primeiro, pelo prefeito daquela época e atual prefeito, que é Carlos Gil, todo o processo que foi para desenvolver a empresa nossa aqui, as mudanças, porque nós começamos com o terreno assinado no leilão de 2016 e recém começamos as obras no dia 18 de março de 2020, ou seja, 2 dias antes da pandemia. Infelizmente, eu não morava aqui, estava morando ainda na Argentina. Eu fiquei aqui 45 dias sem poder voltar para a Argentina. Quando cheguei para a Argentina, não podia voltar para o Brasil. Foi uma situação que eu fiquei preso na Argentina durante 2 anos. Por isso a obra ficou também numa situação meia de abandono, porque nós tínhamos definido um galpão com uma empresa e tivemos que depois trocar por outra empresa. Isso atrasou um pouco também. Ou seja, a situação não foi das melhores. Então, para nós é muito importante que o mercado comece a reagir no setor industrial para permitir que Ivaiporá não seja só uma região produtora de commodities, que também pudesse ter uma engenharia que possa ser conhecida no mundo inteiro, porque se nós podemos abastecer o mercado do exterior, que nós tínhamos desde a Argentina, desde o Brasil, o Made in Ivaiporá vai ficar em 24 países. Só para ter uma ideia, não, a importância que representa para uma região, a importância de ter produtores internacionais. Isso é um pouco a realidade que nós queremos marcar aqui como diferença.